a nossa lição? Sim, vamos, então aí a essência da lição, né? Lição 12, do capítulo 12 do livro de Neemias, né, Sim, pastor? verdade. É dedicação dos muros. E aí, pastor? Então, essa lição é a lição, né, que o capítulo 12 traz para nós, aonde nós temos aí uma convocação, né, solene. Vai estar todo mundo lá, né? Sacerdotes, e os levitas, que desde o tempo de Zorobabel, né? Estão ali animando, tocando, participando do serviço do templo. Na verdade, ele começa, né, pastor, os primeiros 8 versículos falando sobre isso, né? A história dos sacerdotes e dos levitas, então, né? porque essa celebração solene, vamos dizer até de ação de graças, isso, ela faz ali todo um relatório. Por isso que é importante, uma memória do sacerdote. Precisa trazer, né, os nomes, as famílias, isso é muito importante, né? E sem esquecer ninguém. Exatamente. Tenta fazer, né? O escriba está ali fazendo uma descrição, escrevendo, não podendo esquecer. Às vezes esquece um ou outro, né? E dá uma confusão. Você não tem ideia. Eu quero até usar um exemplo aí nesse negócio, porque às vezes a pessoa fala assim, mas é tanto nome, mas aquilo tem uma importância fundamental. Você quer ver, a gente estava na reunião dos professores para comemorar a festa do Dia dos Professores da EBD do ano passado. Uhum. Eu e a Andréia estávamos arrumando as mesas. E chegou a Andréia, eu fiquei tão emocionada, eu não fiz parte, mas eu fiquei emocionada de ver. Chegou a Andréia com uma toalha bordada com os nomes dos fundadores da Igreja Metodista Canaã, que alguém bordou, agora eu não lembro o nome da pessoa, mas a Andréia me mostrou e tava lá os nomes, aí eu até reconheci o nome de alguém, tinha o nome da dona Hilda, ela me falando, essa aqui foi minha sogra. Isso. Então, olha a importância de ter os nomes. Isso é até didático, né? Isso ensina. Então essa lição 12, para essa dedicação, para esse momento de ação de graças, eles vão fazer com muito cuidado essa celebração, né? Por quê? Você imagina, quase 20 anos após a reconstrução dos muros, 20 anos quase, tempo bom, né? Quase 2 décadas. Mas a ideia é fazer uma grande festa. E aí, você tem nesse capítulo aí, lógico, a reunião das famílias, os nomes, os sacerdotes, os levitas. Você tem toda aí, enfim, todas as representações que compõem, não é? E é uma listagem grande. A história, e assim, está na lição, né? Está na lição. Está na lição, essa lista toda, você pode acompanhar em casa aí, é uma lista grande, mas ela é extremamente importante nesse contexto, porque ela quer frisar a participação das famílias. Das pessoas que estavam naquele movimento ali, né, pastor? Exatamente. Então, isso é um grande aprendizado para nós que a gente acaba entendendo, né? E aqui, sobre a metodologia dessa celebração, é importante a gente entender que não é uma coisa desorganizada, né? Às vezes você vai participar de uma celebração, não tem pé, não tem cabeça, não tem nada, tudo de qualquer jeito, né? Para Deus, né? Vamos fazer. Não, para Deus a gente organizar, né? Tem que judeu é muito detalhista nesse ponto. Isso, organizar, né? Como que vai ser essa celebração, né?
como é que nós vamos, qual o investimento que nós vamos fazer para marcar. Porque, na verdade, ali você vai fazer ali uma ação de graças, então teve lágrimas, teve gente que chorou por aquilo ali, teve gente que, enfim... Passou todas aquelas passou, fases ruins, deixou né? de dormir para poder participar, né? Ajudar de alguma forma. Teve gente que foi incansável em carregar uma coisa, carregar outra, e buscar isso, e buscar aquilo em determinado lugar. Enfim, toda essa realidade que envolve, né, um projeto. Então, para culminar um projeto aqui, eles estão se cercando, e Deus está dando graça, de tudo que precisa para poder fazer uma culminância, né, um término, uma coisa festa de adoração sirva, e dedicação a Deus. que sirva realmente de, né, exaltação ao nome do Senhor. A reverência que se teve em relação a Deus por ter conseguido fazer. E eles reconhecem, com essa dedicação de adoração, né, pastor? Exatamente. Eles estão reconhecendo que Deus fez aquilo por eles. Exatamente, né? Aqui não é preciosismo, querer valorizar mais um nome do que o outro. Não. É assim, fazer, né, ali um relato das famílias, né? Envolve ali... E conta pra mim, pastor, conta pra gente aqui, qual você contou pra mim nos bastidores, como é que foi o encontro para chegar ali? Eu achei lindo! Então, olha, a valorização das pessoas, né, é muito importante em tudo que a gente vai fazer. Né? Onde tem pessoas que participaram, que fizeram, a gente tem sempre que... Não, a gente tem que... Reconhecimento é muito importante. É importante. E aí, primeiro a gente, né, que está na nossa lição aí, ele destaca, né, o valor sacerdotal, aí essa sucessão do sumo sacerdote, que está muito bem dita na lição. Depois, encaminha-se os levitas, né, as famílias. Então, assim, eles estão primeiro dando conta de lembrar, né, dessas pessoas, desses elementos fundamentais na história, né, de Israel, a valorização da memória. Que isso já vinha. O sacerdote que agora no pós-exílio, né, está aí de volta, aquela figura, né, o patriarca que, né, tem toda a responsabilidade com o culto, com a casa de Deus, né? Então isso tudo está sendo trazido à memória aqui, e essa dedicação que o Esdras e o Neemias estão organizando tem isso aí, tá? Valorizando, né? Como a gente tem que valorizar as pessoas que de muitas maneiras participam da nossa vida. E aí um outro aspecto é uma caminhada que eles estão propondo. Essa caminhada, ela vai pegar, né, assim, em termos geográficos, ela vai pegar, né, uma direção ao sul, uma direção ao norte, e eles marcam local de encontro. O encontro dessas duas caminhadas, dessas duas, vamos dizer assim, dessas duas multidões. Exatamente. Né? Uma liderada com Esdras, a outra com Neemias, e tem um local. E ali eu fico impressionado com essa visão, mas isso é uma estratégia muito bonita de conseguir, né, reunir todo o povo. E aí você imagina essa caminhada, né, o ancião, o jovem, a criança, a viúva, o órfão. O próprio Neemias e o próprio Esdras, então, né? Essa caminhada, e no decorrer dessa caminhada, que não é uma caminhada muito curta, né? Ela vai demorar um pouquinho, porque também não foi fácil. Exatamente. A reconstrução, né? Não foi fácil. Não, então, acho que não foi. Então eles vão caminhar agora, e essa caminhada vai demorar um pouquinho, eles vão fazer um percurso, né?
vão subir, vão descer, enfim. Mas os dois líderes ali, o Esdras e o Neemias, mas a família sacerdotal, está todo mundo ali. E aí eles marcaram, né, em algum lugar, essas duas multidões se encontrar. Multidão que eu falo, vamos dizer, 20 mil pessoas, né, elas vão se encontrar. E dali eles vão partir para o templo. Né? Então, que vai ser um mas eu quero da adoração, quero né? fazer um destaque que durante uma caminhada em ação de graças, ela está cheia de simbologia, cheia né? de simbologia, ali as gerações vão se encontrar. Ali tem muitas memórias embutidas ali que serão... Que a gente não pode esquecer esse tempo de dificuldade de reconstrução, Sim. mas também eles estavam vindo do tempo da escravidão. Como a gente né? sempre Do aprende exílio, na né? vida, né? Não faz nada sozinho. Exatamente. Então celebrar é sempre reunir, lembrar as pessoas, orar por elas, valorizar. Isso faz parte, líderes, nós não fazemos nada sozinhos. Né? Se a gente não tiver, né, uma equipe, um apoio, a gente não faz as coisas. Então eles sabem disso, os dois líderes, né, o Neemias, o Esdras, e o sacerdote e os chefes né, que estão ali, eles sabem que não se faz nada sozinho. Então essa lição também nos ensina isso, que é preciso todo esse movimento em equipe para a gente alcançar o êxito naquilo que nós estamos fazendo. Então, essa aí vem, né, a parte que quando eles chegam nesse ponto, que as duas multidões vão se encontrar, dali eles vão marchar para Jerusalém, para dentro da cidade. Para o templo, né? Eles vão chegar lá. E aí, dali se encontram, e dali você imagina a emoção, a alegria, né? Que toma conta de alguém que está ali já com dias avançados de idade. Que essa esperança que eles colocaram estava né? Se realizando ali, né, pastor? A pessoa ali chegando, né? E vendo aquilo tudo de novo, sendo restaurada de novo. Não é? Gente, é muito... É como você, né? Você passou pelo vale de lágrimas, você passou por tantas coisas, né? Frio, calor, insônia, tudo. E falta disso, falta daquilo, de repente, para chegar à conclusão de alguma coisa na vida, né? Aí de repente agora você pode celebrar com ação de graças, porque valeu a pena todo esse empreendimento, toda essa dedicação. E é isso que está acontecendo no capítulo 12. É a concretização de um projeto. E concluir um projeto só pela graça de Deus, meu irmão, minha irmã. A gente, quando chega na conclusão de um projeto, né, e a memória que está dentro desse projeto, de tudo, então esse ancião que está ali com 70, 80 anos, o significado da realização, né, pastor? Aquilo marca profundamente a vida dessa pessoa, da sua geração. Ele fala assim, Deus é muito bom porque Ele levanta pessoas de diferentes lugares, de diferentes situações, até questão social, posição social. Ele levanta pessoas para poder não deixar a memória, a história, a vida humana sem resposta. Exatamente. Então, para mim, o capítulo 12, muito bem dito na nossa lição. E tem outra coisa também nessa fala do Senhor também. Uma resposta, porque lá em Jeremias, o próprio Jeremias, sim, haveria exatamente os 70 anos, exatamente, que eles viveriam exilados, mas Jerusalém seria restaurado. Quando você lê o livro de Lamentações,
Jeremias. Quando ele está, eu posso até imaginar ele sentar na escadaria do templo todo destruída. E ele fala o quê? Que a esperança que ele sabia. Exatamente. Então você lembra daquela lição que nós fizemos, das portas, né? E lá de Esdras. Isso. E agora nesse final, na concretização do projeto, certamente que cada responsável, né, por uma daquelas portas estava ali com a bandeira, né? Dizer, eu participei da restauração dessa. Isso é muito importante. Então, isso traz edificação. Por isso a gente não pode. E traz também cumprimento de missão, a gente não né, pode pastor? deixar pela Pessoal. metade. É a missão, a vida, a vida, né, e a missão. A missão. Juntas aí nesse capítulo, mostrando que é possível. E aí, do versículo 27 até o versículo 43 do livro de Neemias, no capítulo 12, você tem aí o ápice dessa celebração, desse culto, que é a dedicação. O que é dedicar? Está aí uma palavra que é uma consagração. Está sempre aparecendo. Né? Você dedica, você consagra. Tem até uma memória de Davi aqui, porque isso aí. Ele cita, né? A questão da música, que foi Asaf, cantar, né? Exato. Que Davi instituiu a música como uma parte da adoração. Como uma parte da adoração. E eles vêm fazendo relembrando isso, né, exatamente. Pastor? Então eles recordam que é muito importante essa descrição aí do salmista Davi, né, do Davi, e a família de Asaf. Asaf, porque nos tempos de Davi, usar o coro de adoração mostrava o quê? Que Israel era uma nação vigorosa e temente a Deus. Isso, e as canções, né? Exatamente. Elas reafirmavam esse compromisso de Deus com o seu povo e o chamado à fidelidade que Deus fazia a esse povo, para, né, manter a aliança, manter, né, a obediência. E isso, no pós-exílico, a gente está vendo aqui essa confirmação que o Esdras e o Neemias... Através da dedicação dos muros, que foi feita também, pastor, exatamente. Com muita alegria, com muito louvor, com muito cântico. Então você pensa bem, quando na hora do louvor dentro da nossa igreja é um horário que a gente está assim, feliz, aquilo está falando lá dentro, que a música traz o que? Memórias pra gente, né, pastor? E foi também. Eu fico impressionado, né, a proposta deles, do todos. Exatamente. Todos, é difícil, todos. É difícil. Mas eles fizeram um trabalho aí de preparar essa dedicação, tentando, assim, incluir todos. Exatamente. Todos, né? Todos fazem parte, todos. Né? O mais de idade, aquele senhor, né? Aquele ancião, a esposa, a outra geração, os mais jovens. Isso, as crianças. Então, eles são, assim, muito cautelosos em o todos. Quer dizer, quando a gente faz um projeto na igreja local, a ideia é se envolver, né? Todos. Eu sei que às vezes, mas eu às vezes fico pensando, tem gente que não vai poder. Exatamente. Mas a princípio, né, o sentimento que nós temos é de envolver todos, para todos, né? Porque a igreja tem esse cuidado. E aí, então, deu muito certo, eles fizeram a dedicação, fizeram ali um memorial que ficou, né, para as gerações futuras, chegando até nós também temos o privilégio de estar lendo aqui essa dedicação. E essa, na verdade, isso é um pouco da lição do capítulo 12, né, Denise? E o final, a partir, acho que foi do capítulo... Ou do capítulo não, dos versículos 44 até o 47. Sim. Aí ele vem tocando sobre as provisões para a adoração no templo, né?
vem falando sobre a questão do dízimo, das Da ofertas, manutenção. da né? manutenção. Mas vem falando também, pastor, uma coisa muito interessante. Os exilados desejavam que a Jerusalém reconstruída fosse o centro de uma nação renovada e fortalecida por Deus. Isso é muito lindo, gente. Esse é o legado, né? E eles terminam ainda assim, pastor, consagrando a si mesmo e a cidade a Na Deus. verdade, a dedicação É a dedicação, era a oração essa. de consagração de tudo aquilo para o serviço, né, do Senhor. Ou seja, a cidade, a casa de Deus está de pé e agora vamos dar continuidade. O Wagner, quando escreveu, ele fez uma reflexão aqui, que é interessante a gente passar isso também, para que você reflita isso em casa. Ele coloca sobre o versículo 30, que fala sobre a purificação, Sim. certo? Que também em Esdras 6:20 fala também, antes de você fazer essa dedicação à adoração, Sim. antes de você fala sobre a purificação, de você se purificar. Foi o capítulo 11, né? Do arrependimento e tudo. Aí ele coloca o seguinte, ele faz uma referência a nós hoje. E assim todos fizeram o quê? A purificação legalmente da dedicação. Sim. Aí ele fala assim, para a gente hoje, para refletir então como estão nossas vestes quando nos apresentamos ao Senhor. Quer dizer, como nós estamos no momento de adoração, né? Como nós estamos? Outra coisa que ele coloca, temos o cuidado de nos limpar mediante ao arrependimento e ao pedido de perdão, nos purificando para estarmos diante do Senhor. Sim. Ele coloca isso, é muito interessante, né, pastor? Exatamente. Porque para chegar no momento de dedicação, consagração, nós temos que deixar aquela bagagem. Lá, eles deixaram lá atrás a bagagem da tristeza, do sofrimento, do erro. Eles se arrependeram para daí o quê? Uma nova história, né, pastor? Isso, e é sublinhado aqui na nossa lição que aí é o momento do refazer de Deus. O refazer. E como ele faz aqui o relato muito bem, mostra que nesse refazer surgem aí as novas oportunidades. Exatamente. Acho ele muito bonito. E ele termina com essa pergunta que uma das coisas que eu tenho assim visto de um tempo para cá, não sei se o senhor também tem essa percepção, a questão da reverência na hora dos cultos, como nós estamos nos dias atuais. Eu creio que esse ponto de crise venha trazer uma nova reflexão para a gente, porque o Wagner colocou o seguinte, ao entrarmos de qualquer jeito, sem nenhuma reverência ou respeito, como se nós estivéssemos diante de qualquer um, é assim que eu vou para a adoração? Não tem como, né? Não. Então é preciso repensar as práticas. Repensar isso aí, porque eu não posso ir para uma igreja que estou dizendo que vou adorar a Deus de qualquer jeito, né, pastor? Como se eu estivesse indo para um clube social, e não é isso. Eu acho que esse momento de crise que nós estamos passando hoje é um momento de reflexão que quando eu entro, ou seja, para estudar a palavra de Deus nas EBDs, né? Nos estudos, nós temos que ter reverência. Saber que aquele estudo, aquele momento ali é um momento de dedicação ao nosso Deus, para que Deus possa, se a gente está colocando nosso coração para estudar a sua palavra, Deus também possa nos responder, não é? Com certeza. Falar conosco. E ao mesmo tempo nos cultos, a nossa reverência, como eu estou entrando ali. Não é verdade, pastor? Verdade. Como eu estou me comportando? Eu estou pegando o celular. Eu sempre falo isso, eu tenho que falar. Estou pegando o celular para ver qual foi o placar do jogo dentro da igreja. Se naquele momento, a partir que eu entro ali, eu estou indo ali para adorar, para me consagrar, para dedicar. É tão pouco tempo, né? Não é verdade, pastor? E às vezes a gente ainda desperdiça um pouco. Exatamente. Então,
essas são as reflexões que o Wagner fez No e que eu finalzinho. queria estar partilhando Destacando, aqui. Né, pastor? Então, chegamos ao fim, né? Vamos cantar uma canção. Tu és soberano, né? E Vamos lá, pastor. Eu vou deixar. conhecido na igreja. Eu vou Uma pegar. canção a gente tá falando aí, né? Então é uma memória que eu trago também com essa canção do Asaf Borba. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti.